Consegue me ouvir? Testando. Baixinho. Desculpa, eu tava tendo alguns problemas técnicos aqui. Não consegui arrumar minha câmera. É assim mesmo. Bom, acho que agora pelo menos as coisas estão funcionando. Boa tarde para todo mundo. Okay. O meu programa da NVIDIA não está funcionando bem. Então. Vai ter um pouco mais de ruído hoje no microfone, tá? Ok. Hoje vai ser mais uma aula de partículas, certo? A gente vai falar sobre, a gente vai fazer chuva. Esse é o plano do resultado de hoje. Vamos ver se dá tudo certo, tá? Mas vamos começar. Então, só para começar aqui, fiz um projeto agora vazio pra gente, tá? E esse projeto nada mais é do que vir aqui no Unity Hub, New Project, certo? Esse é o Unity Hub mais moderno. Se quem tá vendo ainda não tem esse Unity Hub aqui, pode me mandar mensagem, tá bom? Eu ajudo a fazer a instalação. E hoje, particularmente, a gente vai usar o URP, ok? Então, eu cliquei aqui para abrir um projeto do zero, tá? Só que ele já está configurado com Universal Render Pipeline, tá bom? Então, eu vim aqui, criei um novo e ele abre assim. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a organização, bem, que eu sempre começo com isso. Então, ele vem assim, ele vem com todos os Game Objects aqui, todos os assets aqui jogados na pasta, certo? E eu gosto um pouquinho mais organizado que isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou criar uma pasta aqui chamada _main. Ok? Essa pasta aqui, ela tem underscore porque eu quero que ela fique sempre como primeiro aqui. Quando a gente baixa alguma coisa, algum package para o nosso projeto, aqui. Isso são todos que estão no meu projeto, tá? Então eu tenho aqui Text Mesh Pro para poder escrever textos, tenho a Timeline para fazer animações, tenho o Universal Render Pipeline já instalado, tá? Isso faz parte daquele template demo. Só que quando a gente instala eles por aqui, eles vêm para a raiz do projeto, tá? E com o tempo, se vocês forem fazer o jogo de vocês com tudo na raiz, fica complicado e fica muito bagunçado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já criei o main e agora eu vou criar uma outra chamada third party, que é onde eu vou colocar todos os outros assets que eu baixar. Third party, tá? Então, os scenes vem para main, que são as cenas do nosso jogo. Os settings, antes de botar os settings no jogo dentro lá do main, eu vou colocar esse é um arquivo do Render Pipeline do Universal, então eu vou colocar aqui dentro de settings, que faz parte dali para mim faz sentido, e coloco dentro do main. E o restante aqui, o tutorial, eu posso apagar. E o readme também eu vou apagar, ok? Então já fica mais limpo. Essa é a raiz do nosso projeto, tá? É a pasta assets, ok? A pasta assets, se vocês forem ver aqui, o que eu fiz? Eu cliquei no botão direito aqui dentro, tá? Nesse espaço em branco aqui, e botei Show in Explorer. Daí ele abriu a pasta no Windows que é relativa a essa do meu projeto. Então aqui eu tenho os assets, certo? Que são esses, e agora tem a main e a third party. E depois a Unity cria esse ponto meta, que são informações dos arquivos, tá? É só informação. E voltando numa pasta, aonde o asset está, é onde estão todos os arquivos do nosso projeto. Isso aqui é coisas que a Unity precisa, ela cria, tá? Mas bom, deixa eu fechar aqui. Então vamos lá.
a gente está com as pastas organizadas agora eu vou organizar a nossa hierarquia, porque também a hierarquia, não, a gente poderia sim começar a criar aqui, por exemplo, quero criar um cubo, e aí daí um cubo, eu quero criar agora um plano, e vai funcionar. Porém, vai ficar tudo aqui bagunçado. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de, deixa eu dar Ctrl Z aqui para voltar isso que eu fiz, tá limpo. Então, eu vou ou clicar aqui no mais, ou clicar fora aqui, nessa área branca, nessa área vazia. Botão direito e Create Empty. Então, vou criar um Game Object vazio. Ok? Eu vou botar alguns tracinhos, que eu só quero usar ele como separação. E vou botar General, que é o nome que eu gosto de dar para a pasta que vai ficar lá em cima, tá? Isso aqui é por gosto, cada um faz do jeito que quer, tá bom? Isso aqui vai de acordo com vocês. E na General, eu vou colocar a câmera, vou colocar tudo, que é a luz, a Directional Light, o Volume, que é Bloom, são os efeitos, Post-Processing, e a câmera. Então, eu vou colocar tudo lá para dentro. Perfeito. Tá. Agora, a gente só tem esse Game Object e dentro dele a gente tem esses outros, tá? Então, vou criar mais um aqui. E esse aqui vai ser World. São as coisas relacionadas ao mundo que eu vou colocar, tá? Então, a gente vai trabalhar dentro desse. Bom, vamos ver como é que tá a nossa cena aqui. Não tem nada. Então, a primeira coisa, eu vou arrumar nosso layout. Eu já tenho o layout aqui pronto, que é o... Não é esse. Desculpa. Deixa eu ver. Não é meu, é webinar. É esse. Só que eu não gosto aqui, eu gosto aqui do lado. Perfeito. Que aqui a gente pode já ver, aqui na cena, tá? Na cena, nessa janela da cena, a gente vê, a gente faz o nosso jogo, tá? É aqui, na verdade, onde a gente vai arrastar as coisas, a câmera eu quero mais pra frente, mais pra trás. A luz eu não quero nesse ângulo, eu quero em outro ângulo. E nessa outra, na Game View que a gente fala, essa Game View é em tempo real o nosso jogo, que é o que a câmera tá filmando. Então, não tem nada, só tem a câmera, tá? Então, eu vou colocar aqui um plano só pra gente ter um chão. Então, vamos lá. Essa parte aqui, como não é a criação da chuva em si, eu vou um pouco mais rápido, tá bom? Agora que eu já expliquei mais ou menos a organização, vamos lá. Eu vou criar um chão aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá? Nossa câmera, acho que ela pode ir um pouquinho mais para cima. Ok. Certo. A nossa cena está dentro de Scene. Agora eu vou criar uma nova pasta aqui para organização. Eu vou chamar de Materials. Ok. Dentro dessa pasta Materials, eu vou criar um novo material. Botão direito. Create Material. Eu vou botar aqui. Vou botar Grass. Vai ser a nossa... a cor do chão, tá? Então eu posso arrastar o material daqui, do projeto, dos arquivos, eu posso arrastar diretamente para o material que eu quero colocar esse material. Exatamente o objeto que eu quero colocar esse material. Mas também eu posso colocar aqui, na hierarquia. Se eu colocar o mouse em cima e ele me permitir que eu solto e ele já colocou o material. E como é esse material aqui, eu posso tanto clicar aqui no Game Object e ver tudo que faz parte desse Game Object, tá? Um Mesh Filter, um Mesh Renderer, isso aqui é feito pela Unity automaticamente, um Collider também. E aqui tem o nosso material que eu acabei de colocar. Eu posso alterar tanto aqui, colocar a cor nele aqui, como eu posso clicar no nosso material e clicar aqui. Como aquele objeto já tem esse material nele, se eu alterar aqui, ele já altera automático, tá? Então vamos deixar tão forte, ok? Então esse aqui vai ser a nossa Grass. Perfeito. Vou criar também o nosso jogador. Então vou colocar um capsule, ok? O capsule vai ser o player. Vou colocar ele para cima, ok? E vou criar também um material para o personagem. De novo, botão direito, Create Material. Até aqui tá tudo bem, né? Todo mundo consegue entender, conseguir acompanhar essa parte, né? A gente simplesmente está fazendo o setup da onde a gente vai fazer a nossa chuva.
novo material, eu vou colocar o nome de player. Vou arrastar para o player. O player vai ser azul. Certo. Tá. Agora, vamos começar a fazer a nossa chuva. Tá? Ela não vai ser muito complexa, não vai ser uma chuva realista, mas ela vai ser efetiva. A gente pode usar essa chuva que a gente vai fazer tanto para jogos 2D como 3D. Tá? Aqui a gente está usando no 3D, mas poderia ser em 2D tranquilamente. Tá? Então, como eu quero criar a chuva dentro de World, dentro do Game Object World, eu posso clicar com o botão direito nele. Se eu clicar aqui fora, eu vou criar fora dos grupos, fora daqueles Game Objects, certo? Na hierarquia raiz. Se eu clicar com o botão direito aqui nesse Game Object e adicionar algo, qualquer coisa, ele vai para dentro dele. Então, Effects, Particle System. E o nome desse vai ser Rain. Só Rain. Exato. Ok. Então, ali é como está sendo renderizada no jogo, e aqui é onde a gente está fazendo. Então eu vou deixar menorzinho ali, porque a gente não precisa disso agora, e vou diminuir um pouco aqui, e vou diminuir um pouco aqui. Tá. É melhor a gente ver o resultado aqui. Posso aumentar um pouco. Tá. Então, para começar, a chuva vem de cima, certo? Ela não, como aqui do jeito que tá, ela tá saindo do pé do player ali e tá subindo. Então, primeira coisa, a gente vai mudar a gravidade. Então a gente vai botar a gravidade para 1 dessas partículas, então elas vão para baixo. Tá? Eu vou colocar as partículas mais para cima. Tá vendo que vocês estão vendo que quando eu altero aqui, ó, o eixo Y, né, que é o eixo vertical, ele muda aqui no transform desse Game Object. Então vocês podem ver lá no canto direito, o Y muda e também o X muda quando eu faço aqui, tá? E o Z muda quando eu faço no outro eixo, certo? Mas a gente só quer mudar no eixo Y. E eu vou colocar bem pra cima mesmo. Vou colocar, tipo, sei lá, 100. Não, 100 pode ser 100. 100 é muito. 100 é muito, 100 é muito. 40. Tá. Acho que 40 é aceitável. Perfeito. A gente pode ver que as nossas partículas de chuva, digamos, elas estão passando no chão, né? Elas estão passando muito. E isso não tem necessidade, porque o que está do chão para baixo o jogador não vai ver. Então, vamos diminuir a vida. Então, ela começa com 5 de vida. Se a gente diminuir aqui, olha o que vai acontecendo. Elas vão morrendo mais cedo, certo? Se eu for demais, já elas morrem antes de tocar o chão. Então, eu posso chegar aqui num ponto que, ok, tá aceitável. Elas não estão passando muito, então passou um pouco e já param de ser renderizadas. Tá? Outra coisa, deixa eu ver o que mais que a gente pode aqui. Eu vou botar 3 para não ficar número quebrado. Start Speed, a velocidade inicial eu vou botar para 0. Tá? Então elas simplesmente caem na velocidade que elas nascem. Tá? Assim que elas nascem, elas já caem. E acho que por aqui é tudo agora. Então, quem não viu a primeira aula de Particles, como é que funciona o Particle System? O Particle System ele tem diversos módulos dentro dele. Tá? O Particle System é um desses módulos, tá? Que cuida da duração, da vida de cada partícula, se é em looping, se eu tirar aqui elas param, porque elas vão nascer. As que nasceram vão morrer quando chegar lá, vai lançar o máximo possível, que são 100, e morreu. Então, se eu colocar em looping, as que vão morrendo, assim que morre uma, já nasce outra, e elas ficam em looping, tá? E tem, desculpa, e tem vários settings diferentes aqui. Aconselho quem não estava aqui na primeira aula de Particles, que veja lá no campus, tá? A gente fez, o que a gente fez na primeira aula de Particles? Não lembro muito bem, foi fogo? Não lembro. Se alguém tava, por favor, lembra, para ser mais fácil para os outros formandos acharem. Mas bom, tem módulos dentro, certo? E a gente pode ver que são muitos módulos. E tem uns que já estão aqui, ó. Explosões. Obrigado, David. Exatamente.
Então, quem quiser assistir e ver mais configurações iniciais de uma partícula, por favor, podem buscar no campus pelo webinar de explosões. Obrigado, David. Então, nós temos alguns módulos por padrão, tá? Já vem ativos, como o Render, Emission e Shape. Por quê? Porque eles são essenciais para poder criar partículas. Se eu tiro o Render, a placa gráfica não sabe o que fazer, certo? Se eu tiro o Shape, vai ser uma linha reta, não tem uma forma que elas nascem, e o Emission não vai emitir nada. Tá? Então, essas três vêm por padrão. A gente vai mudar algumas delas agora. Então, para a emissão da chuva, deixa eu ver aqui na minha colinha que eu não lembro, a gente pode emitir mais partículas, tá? Aqui está 10, então ele emite 10 e para, e depois começa de novo. Só que 10 são pouquíssimas, e para chuva vai ficar uma chuva muito fraca, vai ser uma chuva bem fraquinha. Então, e a gente pode botar mais, não tem problema, a Unity aguenta e não gasta muita memória. Então a gente pode colocar 100 aqui. Então a gente está gerando 100 partículas a cada segundo, se eu não me engano. Só que elas estão caindo tudo que nem uma cachoeira aqui, elas estão caindo loucamente. Então, vamos mudar o shape, que é a forma que a gente vai criar essas partículas, em que local, que forma. Então, tá icone, por exemplo, por agora, e o cone é isso aqui, e a gente vai botar circle. E aí o radius... deixa eu ver minha colinha, quanto que eu tinha colocado. Ok. Radius 20, mas talvez a gente tenha que aumentar. Tá, elas estão... Tá, o nosso círculo, certo? Ele está na vertical. A gente tem que alterar ele para horizontal. Então, vamos alterar. Então, para alterar, eu gosto de alinhar aqui, certo? Deixa eu baixar. Eu vou fazer de novo, ó. Eu cliquei, certo? Onde eu clicar, no Game Object que eu clicar, se eu clicar, tá vendo? Tá o player selecionado lá. E se eu colocar o mouse em cima da cena aqui e apertar F, ele vai fazer o zoom, ele vai focar o que eu selecionei. Então, se eu quiser a grama, aperto a grama, coloco o mouse aqui em cima, ele vai focar a grama. E com o botão direito do mouse eu posso rodar a vista, e como está focado esse objeto, eu não saio dele. E assim para a chuva também. Então, selecionei, coloquei o mouse aqui em cima de cena, apertei F, ele focou, agora eu estou com ela presa. E se eu alterar aqui no gizmo, para mudar a orientação, só ver de lado, certo? E posso ser aqui é perspectiva, aqui o que é mais longe fica menor, certo? Nessa visão. E aqui é sem perspectiva. Então, tudo tem o mesmo tamanho, tá? Pode ser tanto num quanto no outro, mas aqui a gente precisa girar no eixo X. Então, vamos alterar aqui, tá? Eu estou segurando Ctrl para ele fazer um snap, então é menos provável que eu coloque num ângulo que está errado. Então vamos ver de lado aqui melhor isso. Então, se eu sem apertar nada, só fazer assim, eu posso colocar um pouco torto, mas se eu segurar no Ctrl, ele faz o snap só para os ângulos corretos. E eu sei que tem esse ângulo aqui que é horizontal, ele faz o snap, ó, não pode ser esse, nem esse. É esse, com certeza. Se eu sair do Perspective Mode aqui, eu consigo ver que está bem alinhado. Está bem alinhado. E se eu até fazer aqui, eu posso ver também, tá? Então agora sim, a nossa chuva, o nosso círculo está sendo criado e a nossa chuva está ótima. Não está perfeita ainda, mas vai ficar. Então tá. A gente tem a nossa chuva. A gente pode mudar a altura dela aqui tudo, mas vamos deixar ela como a gente colocou, 40 de altura e a rotação 90 graus. Tá? Eu poderia ter feito isso também. Então se eu venho aqui, ela está errada, tá? Deixa ela se atualizar ali. Ela está errada, ela está torta. Eu posso só girar os 90 graus aqui no eixo Y, no eixo X, perdão, e ela vai ficar correta. Tá? Também pode ser isso. Então tá. Perfeito. Tá caindo, tudo certo. O que mais? A gente precisa melhorar essa aparência, né? Porque agora ela parece floco de neve caindo. Então, vamos criar um material para essas partículas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Enquanto eu crio o material aqui.
tem nenhuma dúvida? Então, vamos continuar. Ok. O que mais? A nossa... Chuva não, né? Rain. Ok. Como é que a gente coloca esse material nessas partículas? Agora a gente vai usar a parte do render, certo? O render, que é o que é o responsável mesmo por mostrar essas partículas no jogo, tá? É nele aqui. Quando a gente expande ele, a gente tem esse campo aqui, Material. E a gente vai colocar a nossa Rain lá. Ok. O que a Rain é? A Rain é uma partícula, é um material para uma partícula. Quininhas perguntou, uma dúvida, vai ser falado quando podemos fazer chover numa hora certa, aleatória do jogo? Sim, posso falar, não tem problema. Vamos só terminar a chuva e depois a gente ver essas perguntas, como é que a gente pode ativar e desativar, tá bom? Bom, como é uma partícula, a gente precisa criar um material compatível com as partículas. Então, aonde a gente muda o shader, tá? Eu criei o material e agora aqui em cima, embaixo do nome, tem o shader. Qual é o shader que eu quero para esse material? E aí a gente pode botar em... eu estou usando URP, Render Pipeline. Então eu entro nele, vou em Particles e Unlit. Eu não sei, eu não quero que a chuva seja afetada pela luz, certo? É um cálculo desnecessário, eu acho. Elas vão ser tão rapidinhas e eu acho que não tem necessidade. Então vai ser Unlit. Tá. E eu vou mudar para transparente, porque eu vou querer, o Surface Type também eu vou querer diminuir aumentar a transparência dela para ela se juntar melhor com o ambiente, com o mapa, tá? Então, boto transparente. Esse aqui vai ser o material, certo? A configuração do material da nossa chuva. Então, agora que já tinha aplicado a ela, já dá para ver que ela tá agora branquinha e tal. Então, outra coisa que eu tenho que fazer aqui em render é vir em billboard, certo? E vou botar stretched billboard. Já começa a ter um pouquinho mais de cara de chuva, né? Não tanto, mas um pouco mais. O que mais? Acho que... Particle size, talvez... Start size. Tá, o tamanho inicial tá 1. Acho que eu vou botar... 0.5. Mais ou menos. Deixa eu ver quanto que eu tinha colocado na minha colinha. Ah, não, tá. Tá, 0.5. É isso. O tamanho dela vai ser 0.5 e aqui eu preciso... Deixa eu ver minha cola aqui que eu não tô... Isso, tá. Agora sim, agora parece um pouco mais que chuva. Então eu tive que subir bem pouquinho esse speed scale aqui, tá? Então define o tamanho da parada comparado com a velocidade dela. Então acho que já está com mais cara de chuva. Outra coisa que a gente pode mudar um pouquinho é botar essa transparência. Eu também gosto de botar ela um pouco azul. Então, se eu mudar aqui a cor, tá, da nossa partícula, ela fica... A gente pode mudar em tempo real. Vou botar um azul bem fraquinho. E vou diminuir um pouco a opacidade. Certo. O
que vocês estão achando até agora? Tá com cara de chuva já, mais ou menos? Ok. Então, o que mais que a gente pode fazer para tornar essa chuva um pouco não realista, não digamos realista, mas mais estilosa, digamos? Talvez a gente possa adicionar uns splash, né? Então, quando elas batem no chão, a gente faz outra partícula que ela expande, assim. Um ripple. Ripple era a palavra que eu estava querendo. Então, vamos lá. Para a gente fazer um ripple, deixa eu abrir aqui. Eu vou usar um site. Vocês podem usar também. Quem não tem acesso ao Photoshop, o Photoshop é muito caro. Mas tem esse site aqui que é muito bom, que eu uso bastante. Se chama Photopea. Ou Photopea, não sei. Ele é um Photoshop gratuito, online, basicamente. Então vamos criar um novo projeto aqui. Então para criar uma nova imagem eu clico no New Project e aqui eu coloco o nome, o tamanho, vou botar 500 por 500, não precisa mais que isso. E escrevo e clico em Create. E isso aqui é igual ao Photoshop, basicamente. Então eu vou criar uma nova layer aqui. Vou vir aqui em Ellipse. Não quero nada dentro dela, eu só quero a borda. E a borda eu vou querer branca. Como é que eu mudo a cor aqui? Aqui. A borda eu quero branca. E a grossura dela, sei lá, uns 8. Vamos ver agora, eu não sei ainda. A gente pode mudar depois. É mais. Vou colocar ela no meio aqui. E agora mudar a grossura dela. Acho que assim tá bom, tá? Então, eu só tô criando aqui uma imagem, tá? Que vai ser um PNG, com transparência e tudo mais, que vai ser quando a gota cair no chão, tocar no chão, a gente vai criar esse ripple, ele vai crescer e vai sumir, tá? Então é só para adicionar um pouco mais de estilo ali ao nosso projeto. Vou exportar, export as PNG, e vou colocar ripple texture. Ok? Quando eu dou save aqui, ele salva. E eu vou criar uma pasta primeiro. Vou criar aqui uma pasta chamada textures. Como a gente é um projeto pequeno, eu vou colocar a imagem aqui, mas o ideal seria eu separar em pastas aqui dentro também. Então, rain, textures rain, essas são as texturas da chuva. Então, vem aqui, coloco aqui, tá? Eu simplesmente arrastei do meu computador para cá, para dentro, ele já importou a textura, só que eu quero ela transparente. Então, para a textura ficar transparente, a gente tem essa opção aqui, ó, Alpha Strength Transparency. Então, eu clico aqui, dou um Apply e ele já fica transparente. Tá. Outra coisa, a gente tem que já vamos criar um material para esse ripple. Então eu vou clicar aqui na nossa rain e vou apertar Ctrl D. Ele duplicou. Então todas as opções desse cara aqui tem nesse. E eu vou renomear. Eu posso renomear tanto clicando 2 vezes bem lento. Tá? Então ele está selecionado. Eu clico mais uma vez, ele vai fazer isso. Ou eu aperto F2. E aqui o ripple. E aqui a única diferença em ripple que vai ter é a imagem. Então eu posso... se eu clicar em qualquer outra coisa aqui, ele vai sair do inspetor. Ó. Cliquei aqui e ele sai. Porque o inspetor ele muda de acordo com o que está clicado. Então se eu quiser mudar... Se eu quiser vir aqui nesse ripple aqui e colocar uma textura aqui nesse quadradinho, que esse aqui quadradinho é o lugar para adicionar textura, eu preciso ou dar um lock aqui. Então, agora não muda, posso clicar qualquer coisa e não muda, tá? Então, ele está preso aqui nessa janela. Então, agora eu posso navegar até o Textures, Rain, e adicionar o Ripple a essa textura, tá? Ou, se eu não quero usar o Lock, eu posso vir aqui, vamos lá, na
Materials, seleciono o Ripple e clicando aqui nesse íconezinho do lado do local de adicionar a textura, ele abre essa janela que eu posso escolher a textura que eu quero. E como eu sei o nome, que eu botei o nome correto, Ripple, tá aqui. Então se eu clicar aqui, ele já altera também. Então eu posso tanto arrastar quanto vir aqui na bolinha e adicionar por ali. Dá um Ctrl S para salvar o nosso projeto, para não perder. E agora sim a gente está preparado para criar os Ripples. Vamos lá. Ripple, então, botão direito em World, certo? Effects, Particle System. E o nome vai ser Ripple. Ele já cria naquele padrão que a gente já viu, como a gente criou a chuva. A chuva saiu disso, vocês viram. Então, vem de nós agora fazer a configuração correta. Então, o Ripple, eu vou botar ele só um pouquinho mais para trás aqui para a gente poder ver enquanto a gente altera, tá? Senão ele ia ficar embaixo do player ali. Então, o que acontece? Deixa eu ver minha colinha aqui, porque o Ripple tem bastante configuração até. Tá. 5. Lifetime, tá. Primeira coisa, lifetime, 0.3. Tá? Para ele... a ideia é que quando a gota bata no chão, que esse Ripple expanda e suma. Então, ele tem que ter uma vida muito curta. Tá. A duration... Aí que eu fiz... Ok. A duration, eu tinha visto que 0.5. Ok. Só para usar o menos de render possível, porque não tem necessidade. Aqui. Em vez de usar, que nem a gente colocou a chuva, né? Se eu clico num GameObject que tem partículas, ele dá play nas partículas, tá? Então, enquanto eu estou na chuva, o Ripple não vai se mexer. Enquanto eu estou no Ripple, a chuva não vai se mexer. A chuva, a gente vem aqui em Emission e a gente falou, faz 100, né? Cria 100, ou cria 200. O Ripple a gente vai usar diferente, a gente vai usar um feature chamado Burst. Então, aqui em Rate Over Time vai ser 0, então não vai ser por segundo, ele não vai criar o Ripple por segundo. Ele vai criar em 1 segundo, em 0.010 segundos, um Ripple. É o que eu quero, tá? Ó, então, tá ali. Agora só tá criando um, certo? E quando esse um morre, ele cria outro. E assim, no looping, tá? O shape, a gente não quer cone. Tava igual a chuva no início, a gente não quer cone. A gente quer um círculo também. Porém, igual a chuva, tá no ângulo... não errado, o ângulo que vem por padrão com a Unity. Então a gente vai botar 90 graus aqui, tá? Já tá. Então ele está sempre sendo criado a partir desse círculo. Então a gente já fez emission, shape e o particle. Agora vamos para o render. Vamos colocar o nosso material de Ripple, certo? Já está lá, ó. Só tá meio esquisito, né? Porque ele tá nascendo de lugares diferentes. Isso também a gente pode arrumar aqui. Então, em vez do círculo ali, desse círculo onde ele pode nascer em qualquer lugar desse círculo, tá? Como a chuva. Se a gente for ver a chuva, deixa eu vir por cima, ele tá criando por segundo 100 partículas aqui, em um local aleatório desse círculo. Se eu expandir o shape aqui, ó, é dentro do círculo somente, certo? Então ele vai spawnar, vai criar dentro desse círculo. O Ripple é a mesma coisa, certo? Então como é que a gente pode forçar ele a nascer sempre no mesmo lugar, diminuindo o tamanho do círculo? Então, 0.001, eu acho. Agora, sempre vem desse círculo muito pequenininho, então é do centro, ele sempre é criado no centro. Outra coisa também, eu acho que é a velocidade, start speed, 0. Ok. E o render mode não é billboard, vai ser stretch horizontal. Yeah. Vou botar um pouquinho para cima aqui, só para não fazer o clipe no chão. Então, perfeito. Então a gente está criando, está spawnando essa partícula única que tem esse material com transparência, tá? Que é circular. Mas é uma partícula normal. Então a gente pode usar
outros features das partículas, que, por exemplo, é size over lifetime. Eu quero que essa partícula cresça com o tempo. Então, esse aqui é o... a gente pode até fazer ela crescer um pouco mais. Não, acho que um tá bom. Certo? Então, ela começa do centro e expande. Só que ela está sumindo muito rápido. Ela está desaparecendo do nada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir a opacidade dela com o tempo também, durante o tempo de vida. Então, color over lifetime. E aí, quando a gente clica aqui, né, na cor, a gente pode alterar algumas funcionalidades. Eu poderia até usar alguns presets aqui, que tem... não sei o que é isso. Mas, vamos alterar algumas aqui. Aqui em cima é a transparência, tá? Então, eu posso fazer ela começar totalmente opaca e ficando transparente com o tempo. Ou eu posso fazer ela sumir, tá vendo? Ela some, ela fica totalmente transparente. Então, por agora, a gente vai deixar ela ir desaparecendo devagarinho. E aqui é 100%, então, quanto mais para a direita eu deixar esse aqui, mais tempo ela vai ser 100% opaca, 100% transparente, tá? Menor vai ser o tempo. Se eu colocar aqui, ó, ela vai diminuindo devagarinho, ela faz um fade devagar. Eu quero um pouco mais para cá. E eu não vou mudar a cor, mas se eu quisesse, poderia mudar a cor aqui. Ela começa vermelha e vai para branco. Ou começa branca e vai vermelha. Tá? Mas para hoje, para agora, pro nosso Ripple, a gente vai usar só branco e eu só alterei a opacidade. Então, quando chega aqui, ela começa a ficar transparente. Tá? Então, já, olha aqui embaixo, já tem bastante cara de Ripple para nós. Tá, perfeito. Agora, como que a gente faz... Como que a gente faz as duas partículas ao mesmo tempo? E outra coisa, a gente tem que fazer, quando uma chuva colidir com o chão, fazer um Ripple naquele local exato. Se eu der play aqui no jogo, as duas partículas vão acontecer ao mesmo tempo e vão ficar em looping. Certo? Então as duas ao mesmo tempo em looping, mas não faz muito sentido. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o Ripple dentro de Rain, tá? Então as partículas Ripple, são essas aqui que a gente criou agora, vão ser filhas da chuva, Rain. Então, como ela é filha, só agora já dá até para ver as duas partículas ao mesmo tempo, sem estar no Play Mode. E existe mais um módulo, que é muito bom, que se chama Sub-Emitters, que é justamente para isso. Ele serve para isso. Para quando acontecer alguma coisa com uma partícula, gera outra. Tá? E então, quando a gente ativa ele, a gente está ativando na chuva, a gente tem um local aqui para colocar uma outra particle system. A gente pode colocar várias, tá? A gente só vai usar uma hoje, mas poderia ser várias diferentes. Eu coloco o Ripple aqui e está funcionando. Lá. Só que está no céu. Por quê? Aqui nessa configuração é quando que a gente quer emitir, em que momento que a gente quer emitir essas partículas. A gente tem que falar no momento da colisão, certo? Só que não tem colisão nenhuma acontecendo ainda. A gente precisa fazer a última configuração, que é habilitar a colisão dessas partículas. E não é triggers, é collision, tá? Deveria funcionar. Por que não foi? Estamos certo na Rain. Ok. Por quê? A gente está colidindo, certo? Com planos. Então, eu poderia falar assim, ó, porque partícula, quando a gente cria muita partícula e elas têm colisão, tá? Pode rapidamente usar muita memória e fazer o jogo parar, tá? Então, o que é suposto? A gente fala assim, olha, só detecta colisão quando bater com alguma coisa, certo?
Mas nesse caso, para chuva, para ficar bem, para ficar bom, a gente tem que colocar world. Então tudo ele vai tomar em consideração, certo? E já funciona. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se eu tirar life loss, que é o padrão, tá? Vem 0. Vocês veem que a chuva, a partícula bate no chão e volta. Ó. E tá funcionando. Os nossos ripples já estão sendo criados quando elas batem. Só que a gente tem que colocando aqui, ó. Eu quero que tire toda a vida da partícula quando ela bate no chão. Então já funciona. Deixa eu botar aqui full screen. Vai começar a chover. E já tá funcionando. O que vocês acharam do efeito final? Bom e fácil, né? É simples. É bem, bem simples. Então, agora. Ok. Se alguém tiver alguma pergunta, já pode ir mandando, tá? Não tem problema. Questão que foi feita o Pelo Quininhas, não sei quem é. Como é que a gente só faz chover na hora que a gente quiser, certo? É mais ou menos essa pergunta. A gente pode fazer de várias maneiras, tá? A chuva, sendo um particle system, sendo um sistema de partículas, elas têm... agora sim. Oi, Moisés, agora sim. Então, sendo um particle system, ela tem algumas funcionalidades dentro dela já. Por exemplo, o play, certo? Por padrão, quando a gente cria uma partícula, ele vem com esse checkbox aqui ativo, ó, play on awake, certo? Ou seja, quando o jogo começa, já dá play na partícula. E se tu não quer que só quer que chova em momentos certos, em momentos que tu controla, deixa eu tirar o maximize daqui, tem que ter um jeito de dar play nela. Então, tira essa play on awake para ela não começar de imediato quando o jogo começa, ok? E eu vou colocar aqui um botão, mas poderia ser qualquer outro tipo de trigger. Poderia ser, tu pode programar, tem aulas de trigger no campus, tá? Poderia ser qualquer outro trigger, mas eu vou colocar um botão aqui porque o botão já vem programado esse Unity Events ali dentro, tá? UI button. Deixa eu só importar aqui. Eu vou criar 2 botões. Vou criar mais um. Vou botar em 2D aqui para poder mexer na UI. E como eu estou com o botão ativo aqui, se eu apertar F, ele vai fazer o foco no botão. Então é só eu dar zoom in, zoom out, eu posso facilmente, já me localizei aqui. Então esse é o segundo botão, eu vou botar mais um. Vamos ver, vou tentar fazer um teste aqui. Tá? São 3 botões. Então esse primeiro aqui. Agora dentro deles estão os textos. Então esse primeiro aqui vai ser chuva fraca, não minto, melhor, chuva fraca, chuva forte, temporal, sei lá, não sei se vai dar certo, vamos ver. Então o que eu quero controlar? Quando eu clicar nesse primeiro botão, eu vou minimizar tudo o resto, que eu não vou mexer mais, não vou mexer. Eu só deixei o módulo botão, o componente botão, tá? Que ele tem aqui os eventos. Então, tendo os eventos, eu vou arrastar a nossa chuva para lá, rain, vou arrastar aqui, porque é ela que eu quero controlar quando for clicado nesse botão. E eu vou começar a nossa... Vou vir aqui em function. Então, eu coloquei o GameObject que eu quero alterar alguma coisa. Quando esse botão é clicado. Não salvou.
Tem dois botões, tá. Deixa eu tirar esse aqui. My bad. Ok. Então, esse é o aqui dentro do onClick, é o evento quando é clicado esse botão. Quando eu clicar nele, eu quero alterar alguma coisa na chuva. Então, eu arrastei a chuva para cá, para dentro. Eu cliquei em mais, cliquei na chuva. Agora, o que eu quero alterar? Qual é a função que eu quero alterar? Então, eu clico aqui em funções e venho em Particle System, certo? Que eu quero alterar o componente Particle System lá dentro, que está lá na chuva. Então, eu venho em Particle System e dou Play, certo? Então, ele vai dar Play automaticamente quando a gente clicar naquele botão. Vamos testar. Deixa eu só botar os botões mais para cima. Quando eu clicar nesse botão, tem que começar a chover. Eu clico, elas demoram um pouquinho porque elas estão nascendo, e começa a chover. Certo. Vou criar, agora eu lembro porque eu ia criar outro. Eu vou botar um aqui do lado. Parar. Chuva. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que vir aqui no botão, arrastar o Rain para cá, e quando é clicado nesse botão, eu quero que o Particle System dê um stop. Então, vamos lá. Chuva. Parar a chuva. Certo? Agora vamos ver se a gente consegue controlar a força da chuva, que isso eu não tenho certeza. Então eu tenho, vamos lá de novo, cliquei no botão chuva forte, cliquei no botão mais, de novo, cliquei no botão mais, arrasto a chuva para cá, pro objeto, e falo o que eu quero fazer. E aqui não vai ter, teria que fazer isso por um... Não vai ter. Bom, eu vou só fazer um hackzinho aqui, tá? Mas eu poderia alterar, porque assim, o que eu quero é alterar a quantidade de esse rate over time aqui. E dá para fazer isso por código, tá? É totalmente possível fazer isso por código. Só que não diretamente ali pelo botão, não dá para acessar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou criar outra chuva aqui, Ctrl D, criei uma outra chuva. Esse aqui vai ser Strong Rain. E o outro vai ser Storm. Só uma dúvida. Isso são jogadores que escolhem quando quer que chova. Por exemplo, no GTA chove aleatoriamente. Então, tu vai criar um script, certo? Que se o jogador escolher quer que chova aleatoriamente, esse script vai, de tempos em tempos, ele vai entrar aqui na rain e vai fazer chover. Entende? É isso. É exatamente o que o botão fez, porém vai ser um script teu, vai ser um código teu, que vai escolher um momento aleatório. Então, tu vai botar lá o número de 1 a 1000, de 0 a 1000. Quando o número for maior do que, sei lá, 200, menor que 200, começa a chover. Então, a cada minuto ele vai lá e vai calcular isso. É menor que 200? Não, então não chove. É menor que 200? É, então chove. E assim por diante. É a mesma coisa que um botão, tá? Então, a nossa chuva a gente já tem. É a mesma coisa que um botão, só a hora de fazer chover é o teu script que vai mandar. Isso é para ser aleatório, é só tu fazer um script que seja aleatório. Ok. Esse aqui vai emitir, como é chuva forte, vai emitir 500. Ó, já é uma chuva bem mais forte. E a Storm... Vamos ver se meu computador explode. Não sei. 10.000. Que isso? Por quê? Porque o máximo é 1000. Então, ok. O computador aguentou. Perfeito. Tá. Agora, para fazer isso funcionar, eu vou tirar esse para-chuva. Eu vou tirar o para-chuva, porque o para-chuva não vai adiantar agora.
Então, se eu clicar na primeira, eu vou querer fazer duas coisas também. Eu vou querer desabilitar as outras chuvas. Certo? Porque eu não quero que elas chovam. E vou habilitar. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Todas as nossas chuvas, eu posso selecionar todos, tá? Se todos os Game Objects que eu cliquei, que eu selecionei, têm os mesmos settings, tá? Eu posso alterar todos de uma vez só. Então eu selecionei as três chuvas. Esse não é o jeito correto de fazer chuva fraca, forte e temporal, tá? Vocês vão trocar simplesmente o rate over time por código. Eu tô fazendo aqui só pra gente, só como demonstração, tá bom? Mas o que eu queria alterar? Eu quero que todas comecem quando o jogo começa. Ou seja, eu vou ativar de novo o Play on Awake, porque agora eu quero que todas comecem ao mesmo tempo. Tá? Porque o Awake ele só acontece quando o Game Object é ativado. Então, por exemplo, não vai chover enquanto esse Game Object não estiver ativado. Se eu ativar, ele começa a chover. Tá? O Play on Awake. Awake é quando o Game Object é ativado. Então, vamos lá. O que eu quero é ativar somente o Rain. Então, eu já não vou mais agora entrar em Particle System e dar Play. Não. Eu vou entrar no Game Object e vou falar Active. Tá? E as outras duas eu vou desativar. Então, as outras duas vão ser Active False. É só não fazer nada. Tá? E agora essa. De novo, isso aqui que eu estou fazendo é só para demonstração. 3. Não precisa fazer tudo isso para ter chuva fraca, forte e temporal. É simplesmente alterar aquele valor lá. Estou fazendo aqui porque não vai dar tempo da gente fazer um script para alterar isso. Tá. Então, aqui a gente está no chuva forte. Então, o Strong Rain vai ser o ativo. E os outros dois vão ser o false. Se eu não colocar nada, ele manda o false. E o último, ao contrário. Storm. Rain. Então, esse vai ser ativo. Quando eu clicar nesse botão, ele vai ativar esse e vai desativar os outros. Vamos ver se funciona. Vamos dar full screen aqui. Não acredito que eu fiz tudo isso em Play Mode. Ninguém me falou nada. Vamos lá. Acontece, é isso mesmo. Essa é a importância de sair do Play Mode sempre. Beleza. Tá Play on Awake, pelo menos? Tá. Vamos lá. Adiciona 3. Eu adiciono 3 aqui. Funciona assim? Funciona. Pum. Ok. Store. Ativa. Desativa. 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 Ativa. Ativa. Ok. Agora sim. Salvo. Play Maximized. Vamos lá. Se a gente quer chuva fraca, a gente aperta no primeiro. Certo? Chuva forte. Ok, funcionou. E temporal. Tá. E aquele ali tem só aumentar a quantidade de chuva. Isso. Se eu clicar em chuva fraca, ele vai desabilitar os outros e vai habilitar só a chuva fraca. Outra coisa que a gente pode fazer também é... Vocês viram que a chuva... Ela demora um tempo para cair, certo? E começar. A gente pode fazer... Por exemplo, o Rain, tudo bem, mas as outras duas, a gente pode habilitar o Pre-Warm. Pre-Warm, elas já começam já direto. Então, isso quer dizer que... Dando play aqui... Se for chuva forte ou temporal, ela já começa já direto. E a chuva fraca, ela não tem o pre-warm, ela vai devagarinho.
Tá, só dei mais um bugzinho para arrumar aqui no Strong Rain. Porque a gente tem um máximo de partículas, tá? Isso é para evitar que a gente crie partículas a mais. Só que aqui a gente está criando, como a gente está criando 500, em 2 segundos a gente já chega ao máximo. E aí acontece isso, ó. Chegou ao máximo e elas acabam. Então tem que aumentar aqui para 1000, para 10.000, por exemplo. Daí ela, antes de acabar, ela entra no looping. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser o código, esse não tem código, né? Mas se alguém quiser esse projeto aqui, pode me mandar mensagem no Discord que eu mando para vocês poderem estudar. Como são particle systems, a gente pode adicionar o particle force field, que ele serve exatamente para isso. Ele cria um vento. Deixa eu sair aqui do 2D. Ele cria uma força, tá? Deixa eu ver aqui. Será que se eu... Não, tem que ser aqui. Vou sair do full screen. Entrei no play só para a gente poder ver em tempo real. Então a gente pode aumentar aqui, por exemplo, a direção que o vento afeta a chuva. Pode ser um hemisfério, por exemplo. Não quero tão forte. Tem também... Qual que era? Mas tem sim, tem várias maneiras de adicionar força a esses windzone. O windzone também. O windzone cria isso mesmo, cria vento. Eu nunca usei muito para ser bem sincero, mas funciona. Eu acho que tem que habilitar alguma coisa aqui nela. External Forces. Agora foi muito forte. Mas é isso, tu cria aqui esse... Tá muito forte. Aqui. Já tá. Aí é questão de ir mexendo nos settings para ver como que vocês fazem. Esse windzone também pode afetar árvores também, pode ser, é mesmo uma zona de vento mesmo. É para usar isso para várias coisas. Ó, dá para ver bem. Então, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, eu dou esse webinar como encerrado. Lembrando para vocês que a gente está com a Game Jam, está acontecendo. Se alguém quiser entrar, ainda dá tempo, começou hoje, tá? Ainda dá tempo de fazer grupos, eu vou colocar aqui. Se bem que já tem bastante grupo formado, mas dá tempo ainda. Se alguém quiser participar, vale a pena. Você aprende muito, vai ser super divertido. Também, se não quiser participar só visualizar lá, entrar no grupo para poder conhecer os colegas e tudo mais, pode entrar, tá bom? Então é isso. Eu dou o webinar como encerrado. Se alguém quiser esses arquivos, pode me pedir, tá bom? Tudo de bom, um ótimo final de semana para todo mundo.